Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio da Vida Acontece. Hoje temos aqui mais uma convidada especial connosco, Inês Neves Rosa, e vai-nos trazer aqui o tema de madrastismo, vá, chamamos-lhe assim. Tem um projeto super interessante que é o Somos Madrastas Portugal. Se quiserem seguir no Instagram é somos.madrastas.pt. E nós achamos um tema muito interessante para já porque nos tira um bocadinho da nossa zona de conforto, porque na verdade nenhuma de nós é madrasta, mas todas nós conhecemos madrastas e todas Uhum. nós acreditamos que as madrastas têm tanto valor como uma mãe que pariu o seu próprio filho, e muitas vezes não é a parir, mas é por aquisição posterior, que passam a ser mães também. Mas melhor que nós, temos aqui a Inês para nos falar a todos um bocadinho sobre isso. Obrigada, Inês, por teres aceito o nosso desafio de vir aqui juntar-te à conversa e de levar este tema a mais e mais pessoas, que às vezes também não temos este, como é que eu ia dizer, este eixo bem calibrado, digamos assim. Sim. Obrigada eu pelo convite, é um gosto estar aqui convosco e gostei muito desta apresentação. Que palavras tão bonitas. E sim, é um tema bastante delicado, ainda é tabu, embora eu acho que cada vez se esteja a falar mais e esteja mais na ordem do dia. E por isso para mim é sempre um gosto falar sobre isto e levar a mais pessoas e levar mais conhecimento e até, hum, é mesmo levar a repetição da palavra, do que é isto ser madrasta e repetir que Uhum. madrasta não é Se vai palavrão aligerando, não é? e Uhum. exatamente, para isto ir entrando, no ouvido, não é, e deixar de ser um tabu para passar a ser banal. Acho que é mesmo agora, acho que é uma nova frase chavão que eu agora vou repetir, é isto queremos é que isto seja banal, não seja aquela coisa: "Ah, Uhum. Não nunca se ouvi pode falar sobre falar. isto", ou então ou Uhum. exato, ou então: "Ai, E as mudar a madrastas", conotação, não é? isso mesmo, Eh, sim, eu acho esse que é a o Disney não desafio. ajudou. Era o que eu ia dizer, Não, temos que nada. ver que a culpa disto tudo é da Disney, não é? Que a Disney é que se fartou de fazer desenhos animados com madrastas do horror. É verdade, mas a Disney no fundo só veio trazer a representação, porque estas histórias foram alteradas, ao longo Certo. do tempo e isto agora consoante eu tenho estudado o tema e lido mais coisas, por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas os contos originais dos irmãos Grimm, ou não sei como é que se diz Uhum. o Sim, nome, sim. a figura era a mãe, não era a madrasta. A figura original dos contos, da Branca de Neve, de Hansel e Gretel. Não Ah, fazia ideia. Engraçado. mas isto, tal como esta figura foi alterada, houve muitos aspectos destes contos mais antigos que foram sendo alterados, há séculos e ao longo dos anos. Porquê? Porque tiveram muito, a influência da religião. E, portanto, era importante limpar estes contos de certas figuras ligadas até ao pagão, não é? Para lhes dar aqui uma roupagem que fosse ao encontro do que é que a religião pretendia. E, portanto, esta influência Uhum. da cultura judaico-cristã tem muito impacto nesta figura das Engraçado. madrastas, e porque põe a dualidade entre mãe e madrasta, acentua uma certa rivalidade, não é? E Uhum. também é por isto que eu me bato na minha página, trazer à consciência das mulheres que mães e madrastas não têm de ser rivais e que Certo, não devem mesmo, não é? sim, e mesmo não sendo mães e madrastas, a nossa sociedade é muito, incentivada à competição entre mulheres. E estamos Uhum, sempre a ouvir: uhum. "Ah, as mulheres estão mais umas para as outras, as mulheres isto, e eu não gosto de trabalhar entre mulheres", e mimimi, porque isto nos foi incutido. E Uhum. de algum modo, esta relação, ou este binómio mãe e madrasta, vem beber muito disto. E há uma expressão que os brasileiros usam muito, que eu gosto muito, que é: o que é que acontece tantas vezes? Está a mãe e a madrasta a discutir, estão as 2 a não saberem lidar uma com a outra, e está o alecrim dourado a assistir, que é quem? Que é o pai, não é? Que não lhe interessa O tomar ali uma alecrim dourado é posição. muito bom. Eu adoro esta Hum. expressão, é espetacular. E por isso,
é importante falarmos sobre isto, é importante desconstruirmos isto, que é para nós percebermos se eu chegando a um lugar de madrasta que venho depois, não é? Se eu já tiver a minha cabeça limpa de alguns preconceitos, pode ser que seja mais fácil este papel. Não significa que seja, mas pode ser que seja. E Uhum. se nós falarmos disto, e quanto mais falarmos disto, não é? E tomar consciência que muito dos preconceitos que ainda hoje existem e dos quais temos vindo a falar, se percebermos o contexto deles, é mais fácil conseguirmos ir desmontando, porque eu acredito mesmo que o significado do dicionário seja possível alterar, porque não é preciso mudarmos a palavra, é preciso mudarmos a A realidade interpretação e a realidade, não é? que as pessoas imediatamente associam, não é? Porque lá está, se formos ver ao dicionário, diz lá madrasta, mulher má ou mãe má, é assim uma coisa. Ai, que horror! Mas vais ver o do padrasto e Hum. já não está lá. Mas por acaso, agora também quero fazer este reparo. Há pouco tempo voltei a consultar o dicionário e no da Priberan, acho que era da Priberan, online, Tinham atualizado. no do padrasto também lá estava homem mau ou pai mau, mas antes não estava. Por isso, em vez de se retirar, É pior está-se a ainda, incluir. exato. Por isso, olha, não, cá estamos. Ah. E como é que Pois. surgiu? Como é que isto aconteceu na tua vida? Como é que decidiste criar uma página a falar sobre isto? Como é que o teu ser, como é que é a Inês que foi trazida para este papel? Como é que levaste esta mensagem a tantas mulheres em Portugal hoje em dia? Como é que tem sido essa parte? Olha, a página teve uma grande aceitação. Eu quando a criei em 2021, estava cheia de medo. Bem, quem é 2021 que ainda és foi tu agora recente, para até andar a achava dizer? que já teria sido há mais tempo. Sim. Ok. Foi. A mim parece que já foi há muito tempo, mas foi há pouco, objetivamente, sim. Eu pensei: "Ai meu Deus, agora quem é que és tu? Achas que vais agora falar sobre o tema e as pessoas vão dizer que tens a mania que és influencer?" Que eu não me vejo assim, embora as pessoas já me Ah, reconheçam dessa forma e pronto, isso é um bocadinho estranho ainda para mim, mas sacar a as verdade é que a vozinhas. página sim, exatamente. E a verdade é que a página foi tendo muita aceitação, sobretudo porque acho que eu consegui mesmo, chegar à minha missão, que é não fazer com que mais nenhuma madrasta se sentisse sozinha, porque foi isso que eu senti quando me tornei madrasta. Eu estava num mundo absolutamente isolada, só tinha a minha mãe que tinha sido madrasta, mas lá está, é a minha mãe, temos diferença de geração e portanto Noutra ia realidade também, não sim, é? não e são outros tempos, não é? Eu não conhecia ninguém, pensava: "Pá, mas será que eu sou a única pessoa a sentir isto? E Será?" cada vez haverá mais, não é? Porque cada vez os casamentos também deixam de ser para uma vida toda, Claro, e portanto também é suposto haver mais mais trocas e de Uhum. e e de uniões famílias familiares, que sim. recompostas até mais do que uma ou 2 vezes, portanto, em que os dois adultos tiveram cada um o seu relacionamento, às vezes mais do que um, e portanto podem ter filhos desses relacionamentos e por isso a nova família já pode ser mesmo aqui, mesmo muito recomposta, com vários elementos, e Uhum. isto é preciso haver aqui um grande equilíbrio e uma grande dose de compreensão para que isto funcione. Hum, mas é sobretudo isto, não é? Que estes desafios não eram falados em lado nenhum. Eu, quando me tornei madrasta, andei à procura de informação, livros, o que quer que seja que aparecesse, que eu pensei, vou estudar, não é? Vou estudar como ser Uhum. madrasta. E depois não havia nada. Eu pensei, bem, então, e agora? O que é que eu faço? Pronto, eu como venho também de uma família recomposta, e com muitos desafios, desde Não conhecia muito a cedo, expressão família recomposta. eu gosto mais do que reconstruída. Giro. Hum, porque Uhum. reconstruída parece que foi Estás a desconstruída construir, antes, exato. Exato. ou que e não gosto tanto, é uma recomposição, é uma composição nova. Eu gosto mais assim, Uhum. apesar das palavras, recomposição e reconstrução no dicionário até estarem mais ou menos com o mesmo significado, eu acho que a mim, quando penso na expressão como reconstruída, me faz lembrar também desconstruída, parece que há uma coisa Uhum. ruiu ou caiu. Eu gosto mais de recomposição, é uma composição nova, é uma nova
configuração. Gosto mais desta forma, acho que é mais bonita, mas pronto, isto há várias formas de se dizer, esta é a que eu uso. E o que eu estava a dizer, como eu venho também de uma família recomposta, sempre me interessaram os livros sobre famílias, sobre comportamentos de psicólogos e psiquiatras, e li muito, desde os meus 16, 18 anos que lia muita coisa. Então eu pensei, bom, não sou madrasta, não sou madrasta, nunca fui madrasta, não sei o que é isto, não sou mãe, então o que é que eu posso fazer? Bem, pensei, isto é uma família também, portanto aquilo que eu andei a ler deve servir para isto Sim. agora. E, portanto, foi assim um bocadinho às apalpadelas que eu andei, né, nos primeiros tempos. Felizmente, acompanhada em terapia, porque vieram muitas dores, tal como acontece a muitas mulheres na maternidade, não é? Era o Vem que eu ali ia dizer, muita... sempre que nos tornamos mães de uma maneira ou de outra, vêm muitas Uhum. coisas, ao de cima, não é? Sim, e só que, enquanto que para as mães há toda uma panóplia de páginas, de livros, de Sim. pessoas a dizerem que é normal, para as madrastas o que vem logo é: "Ah, mas tu já sabias ao que é que ias. Então, mas também foste logo arranjar um que tinha filhos, porque é que não arranjaste um solteiro?" É, uma pessoa escolhe estas coisas Uhum. e eu gosto muito de usar esta comparação, que é: as pessoas dizem estas coisas e não é por mal, é simplesmente desconhecimento e atiram assim uma coisa para ver se alivia um bocadinho o peso à pessoa que está a desabafar. Mas isto não alivia nada. E eu gosto de usar esta comparação. Nós, no nosso trabalho, se nós mudarmos de emprego, não é? Também é normal que venham os desafios, que sintamos que, epá, isto está a ser um bocadinho mais difícil do que aquilo que eu eventualmente imaginei ou não estava a contar. E se nós formos desabafar com um amigo, uma amiga, não é? Dizendo, pá, olha, agora mudei de emprego e isto está a ser mesmo difícil, não está-me a custar, não estou a ambientar. As pessoas não vão dizer, mas tu mudaste, já sabias ao que é que ias. Ninguém diz isto, não é? E por isso é, É que nós... falta de empatia, não é? Sabia. Sim, mas eu Sim. acho que é isso, eu acho que as pessoas não dizem mesmo por mal, é só desajeitado. Então se nós Uhum. falarmos sobre isto, vamos também, Preparar os comunicar outros também. para esta realidade e comunicando aos Sim. outros: "Olha, se voltares a ver aquela tua amiga que é madrasta ou tens um amigo que é padrasto, não lhe digas isto, porque isto não ajuda nada, antes pelo Uhum. contrário, olha, mais uma pessoa que não me compreende." Porque é verdade, eu sabia o que é que ia, mas não sabia o que é que ia Sim, encontrar. mas é uma coisa muito mais forte do que um emprego, não é? É uma coisa que é, percebes? Claro, Mesmo se me dissessem isso do meu emprego, imagina que eu agora começava um trabalho novo e era muito mais exigente e me dissessem: "Ó Joana, pronto, os primeiros tempos tens que dar ali um bocadinho mais aos pedais", pronto, eu se calhar não aceitava tão mal como, se eu me juntasse com alguém que já tivesse filhos me dissesse isso. É claro, uma coisa ainda mais forte, não é? claro que é mais forte, só que eu gosto de usar este exemplo, porque para quem não é madrasta e quem nunca ouviu isto, se eu reconduzir isto para o trabalho, a pessoa leva assim um abanão, pois se calhar eu não gostava de ouvir Uhum. isto. E claro, como madrasta é muito mais forte, é muito mais, o peso é, é, é substancialmente superior porque estamos lá em casa e mexe com muitos sentimentos, e além de que vai resgatar o estigma, que é, Certo, pois eu se calhar só estou a sentir isto porque sou má. pois. E é esta solidão, foi esta solidão que eu senti, que é, bolas, e agora? Eu se calhar não posso falar sobre isto, porque as pessoas vão imediatamente achar que eu não gosto da minha enteada, ou que eu vou maltratá-la. Aliás, até a própria aceitação da palavra por nós mulheres, não é? Eu tinha vergonha de dizer que era madrasta, porque eu pensava: "As pessoas vão lá dizer que eu sou má", então eu não digo, sou assim. Então era, E eu a própria tentava passar... palavra enteada também, É, não é? Para não falar que Sim, existe filhos e enteados, e depois estamos sempre a pôr aquele há também muitas aí o estigma, não expressões é? péssimas, sim, sim, há muitas expressões péssimas que, lá está, também na minha página vou tentando, eh, falar sobre isto para construir. sim, e informar, não é? Que é, nós, os tempos estão a mudar e nós, se pudermos trazer à nossa língua essas mudanças e deixar cair algumas expressões que já não fazem Uhum. sentido, não é? Por exemplo, também, olha, é como aquela de fazer judiarias, isto também já não é bem visto e, portanto, temos que ir deixando cair coisas
que têm naturalmente e que surgiram por causa de um determinado contexto social e histórico, mas que vamos sempre a tempo de mudar e de informar as pessoas e deixar de dizer: "Ai, a vida é madrasta", ou "A vida pode ser mãe, pode ser madrasta". O que é isto? Não, vamos tirar isto, porque para Eu hoje quem em dia exerce conheço várias madrastas e não conheço nenhuma madrasta má, dessa imagem de madrasta má, ou seja, todas as madrastas que eu conheço tratam os filhos, enteados, tal como sendo seus filhos, que bom, e os outros filhos, depois esta relação também vejo de forma muito natural. e eu fico Hã, mesmo feliz em ouvir-te dizer isso, porque eu também é outra bandeira que eu estou sempre a dizer, não é? Ninguém é bom ou mau por ser madrasta, assim como ninguém é bom ou mau por ser mãe. Isto tem a ver com as características das pessoas e não e da formação, enfim, de vários outros aspectos que não com as qualidades que as pessoas trazem, não é? Ou passam a Uhum. ser, ou os Sim. papéis que passam a desempenhar. E também estou sempre a bater nessa tecla. Na minha página também me chegam histórias de mulheres que se tornaram madrastas e que não correspondem a esta figura que eu tenho vindo a trazer para, Uhum. para a atualidade, não é? E isto existe, mas lá está, não é porque são madrastas, é porque têm é outra formação, crenças, outra base, exato. isso mesmo, é Mas isso. também Sim. essas se calhar podem ser um bocadinho mais contaminadas de forma positiva e construtiva por informação de que podem ser diferentes, não é? Assim E é espero, um contágio em massa, vá. é isso, Eu vou chegar atrasada e interromper, olá. olá. Ia dizer uma coisa, tenho alguns casos, conheço pelo menos 2 pessoas, cujas madrastas são 10.000 vezes melhores do que as mães e tiveram imensa sorte. No caso, uma é a mãe e no outro é o pai. Imensa sorte em ter essa opção, Pois, Uhum. consequências da vida, mas faz toda a diferença na vida delas, como pessoas, aquela pessoa estar presente. exatamente, e também é por isso que eu digo sempre, né, as madrastas não vêm substituir a mãe, vêm acrescentar. Exato. São um plus, é um acréscimo e é sempre bom que as crianças e os jovens possam ter mais uma pessoa que gosta deles e que vem acrescentar e que vem trazer uma nova parte, não é? É como se fosse mais um capítulo àquele livro, é trazer até o seu conhecimento, o seu mundo. Claro que depois estas camadas todas, esta aceitação também passa muito, pela propriedade das crianças, pelo Pois. processo de separação, pronto, isto depois tem de ser tudo trabalhado e também não é tudo cor-de-rosa e não é tudo fácil Até porque e deve ser difícil às vezes conciliar a relação entre os adultos, não é tanto entre as crianças, mas às vezes entre os pais, entre os adultos nem sempre deve ser assim uma situação super é pacífica. é isso mesmo. E depois estas questões dos adultos, as crianças têm Lá um está, faro muito apurado, Pois portanto tem. elas Pois. percebem logo se o ambiente, qual é que é o ambiente, se há um frisson ou não, espera lá, os adultos estão aqui na sala e isto está desconfortável. E isto, quando é tudo feito nas entrelinhas, porque depois também há intervenções que são diretas e há adultos que dizem expressamente: "Tu não podes gostar da fulana", Pois, isso é Hum. horrível. Pois. Pois. ou do fulano, às vezes até é do pai, enfim, há várias, isto tem, e eu estou a falar da madrasta e do padrasto, mas também sei que isto acontece em relação às mães e aos padrastos. Pronto, a questão é que a minha página serve mais as madrastas, mas, Pois. curiosamente ou não, acabam por estar na minha página muitas mães, muitos padrastos e até pessoas Hum. que nem são madrastas, nem nunca tiveram madrastas, estão casadas ou têm filhos e estão lá porque dizem mesmo: eu gosto, estou a aprender aqui a ver estas realidades de forma diferente, eu gosto muito das partilhas, porque depois, pronto, tento trazer a maior diversidade possível. Tanto Uhum. partilho histórias muito difíceis, muito dolorosas, Pois. muito duras e difíceis de ler, pela tristeza que trazem, como também trago as outras, as da leveza, das coisas super fáceis, madrastas e mães que estão Estão super juntas bem. Pois. e sim, exatamente, Uhum. ou então que até o núcleo familiar dos 4 adultos se dá lindamente, por isso
é falar da vida, não é? A vida não tem só o mau, como também não tem só o bom, e portanto é isto que eu tento trazer para a ordem do dia. E por isso, olhem, uma vez mais, muito obrigada por me trazerem aqui Não, nós é que também e para chegarmos a agradecemos. mais Obrigada, nós. pessoas. Eu acho que a coisa mais importante na vida, sobretudo, é isso, é parar e falar sobre o assunto. No geral, em tudo, seja o que for. Seja com miúdos, seja entre adultos, seja o que for. Eu acho que é das coisas mais importantes isso. Falar sobre as coisas. Porque Sim, de não, repente tu evitar o fala. elefante na sala, não é? É isso, Porque é o é que que as de pessoas, Uhum. ai, não. E agora? E as crianças sentem isso. Exato, e não é só isso, também existe aquela questão do de repente deixamos de estar sozinhos. Não sou só eu que estou a passar por isto, não é só a mim que me acontece isto, não é só comigo que isto se acontece, não é? No geral. E eu acho que isso faz toda a diferença na vida. De repente sentimos mais relacionados e conectados uns com os outros, tanto as crianças como os Sim, adultos. Os adultos. Exato, porque também não é fácil nem para. Independentemente de um divórcio correr bem, de se darem todos bem, de serem todos felizes, eu acho que tem que haver sempre uma parte, não posso falar porque nunca passei por isso, mas parece-me que haverá sempre uma certa tristeza associada ao facto que aquilo não resultou. Porque a Sim, pessoa parte do princípio que supostamente vai resultar, não é? são Portanto, vários lutos ali é quando, isso. quando se Uhum. dá esta separação, não é? E eu sinto que a grande dificuldade, o que torna difícil esta aceitação das madrastas é quando, e dos padrastos, eventualmente, mas eu acho que nos homens é mais fácil. Lá está, como eu estava a dizer no início, os homens não têm tanto esta questão da rivalidade masculina, são os compinchas. Pois, Então, Uhum. apesar de haver um pai que até possa ficar relativamente enciumado do padrasto, não é a mesma coisa de uma mãe em relação à madrasta. O peso nunca é o mesmo. Pelo menos é essa a pois. experiência que eu tenho. Aquilo que me Uhum. chega é que as mães lidam muito mal, lidam pior com as madrastas do que os pais com os padrastos. até entre avós, às vezes a Mas, avó e a avó e também ficam ali com. Sim, sim, É assim um protecionismo. as Mas será que mulheres. é mas será que é genuíno no sentido em que os homens não partilham, não é? As mulheres partilham muito e falam Pode muito, ser portanto, também. mais facilmente para elas dizem logo gosto, não gosto, eu não é, quero, não quero, pronto. Às vezes também é exagerado, devíamos aprender a calar. Mas os homens nunca partilham. Portanto, Pode ser será porque não que. partilham, mas depois o comportamento acaba por ser mais fácil. Pois, É um é mais fácil comportamento gerir. que não é agressivo, é do género, eu até posso estar Uhum. incomodado Pois, com aquele fulano, mas não vou agir em conformidade. É tipo: "Está bem, olha, não quer saber". Não vou falar Sim, se sobre isso, calhar mas não também não vou valoriza estar a tanto, Sim, eu sim. acho que não valorizam isso, tanto. e não vou estar É. a pôr areia na engrenagem. As mulheres não. E, por exemplo, para mim o que é mais as mulheres são chatas. paradoxal, nem sei muito bem, mas por exemplo, o que eu acho muito paradoxal são aquelas mães que, põem toda uma carga para a madrasta não pode ir buscar à escola, a madrasta não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, mas o Pois. companheiro pode, o padrasto pode. Então, Ah, que engraçado. Pois, porquê? Uma falta de exato. consistência E lógica. muitas sim, e muitas até acabam por querer, e eu tenho vários relatos neste sentido, que os filhos vejam o padrasto como um pai, mas a Mas a madrasta madrasta já não nunca. pode ser a mãe. Pois, engraçado isso. E isto eu não compreendo. Porque vai substituir o E papel dela, não é? Quer dizer, o pois pai então, pode ser mas substituído, mas eu não. claro, é isso, não é? Mas não faz muito sentido. Pois não. Eh, e a questão é, e voltamos aqui a repetir, não é? Ninguém vai substituir ninguém. Pois é. Padrastos e Eu madrastas também vêm não. acrescentar. Claro, eu não consigo imaginar essa situação porque nunca passei por isso, mas estava a pensar e estava-me a tentar pôr no papel de se o Tomás e eu, ah, pronto, acabássemos a nossa relação, estava a pensar nisso, quer dizer, eu acho que era como tu dizias, há muita coisa que acaba, é a nossa ideia de Pois. família, não é? É o Mas ao projeto mesmo tempo familiar. acho que depois as preocupações e o foco passava mais, não é, para os filhos, exclusivamente, Certo. porque a outra pessoa saltava um bocadinho da nossa vida, apesar de estar sempre ligada aos nossos filhos, mas, não sei, se calhar é uma maneira ingénua de pensar ou muito positiva. Hum, Gostava também que fosse uma coisa boa, não é?
o facto de o Tomás arranjar outra pessoa e que fosse uma pessoa boa para elas. Seria teus mais filhos. essa a preocupação Pois. do que propriamente substituir-me. Que isso eu sei que isso nunca vai acontecer. Mas se calhar aí apesar, tem a ver com as inseguranças das pessoas. sim, e apesar dessa, por exemplo, pode haver todo esse cuidado, mas apesar disso tudo, é normal que uma mãe sinta ciúmes, que uma mãe se sinta insegura. Eu Pois. própria, cada vez que penso nisto, se eu pensar que me vou separar e que os meus filhos vão ter uma madrasta, eu também fico aqui toda cheia de ciúmes. Então, mas agora, quem é aquela senhora que agora vai estar com os meus filhos tendencialmente o mesmo tempo que eu estou? Não é? Pois, É pois. normal que uma mãe, um pai sintam ciúmes. Mas a questão é, o que é que eu faço com Em isso? relação. Uhum. Não é? Porque nós sentirmos coisas, sentirmos emoções, nós não conseguimos controlar isso. Isto acontece. Eu sinto ciúmes, mas eu posso sim gerir o meu comportamento e Claro. perceber, espera lá, o que é que estes ciúmes me estão a querer dizer? Hum. Porque eu estou insegura, porque vou deixar de estar tanto tempo com os meus filhos, tenho medo, possivelmente, que eles deixem de gostar de mim. Isto é legítimo, sentir-se e pensar-se. Agora, outra coisa é fazer passar esta responsabilidade para os miúdos, que é o Pois que é. muitos pais fazem, que é, ai, tu quando vais para a casa do pai, a mãe fica triste. Ah, que horror, pois. E então, o que é que os miúdos começam a sentir? Eu não posso sair daqui porque eu estou a deixar a Pois, minha mãe coitados. triste. Há Claro. muitas frases, há muitas coisas que são ditas que às vezes até nem têm esta intenção de Pois. responsabilizar os miúdos, mas a verdade é que ditas fazem. E as mães, pronto, novamente, estou a dizer as mães porque é aquilo que me chega mais, não é? A minha página é para madrastas, mas poderá haver também homens, pais que o façam. Quando dizem isto, por vezes fazem com intenção, mas muitas vezes não é. Então Pois. eu perceber como mãe que estou em dor, é meio caminho andado para eu conseguir ou pensar que tenho que pedir ajuda, que eu estou desconfortável. Então, eu também tento trazer este apoio na minha página, por exemplo, que é por isso é Pois, que isso é giro. estava a dizer que vêm muitas mães falar-me, ou então quando as madrastas se queixam dos comportamentos das mães, eu digo sempre uma frase que me acompanha desde os meus 18 anos, depois de ter, foi um livro que li, que dizia, que é, todo o ataque é um pedido de socorro. E se eu Giro. interiorizar esta Isso frase, é muito giro. eu consigo ser mais compassiva com o outro, porque eu percebo, é como uma criança, aquelas crianças que têm o comportamento mais desafiante e batem, não é? Aquela criança está a expressar uma necessidade que não está a ser atendida. É a mesma Exato. coisa nas mães, ou em Em alguém. todos, não é? Nos humanos. Em Isso todos, mesmo. exato. Isso mesmo, então eu quando isto acontece, eu digo sempre, todo o ataque é um pedido de socorro. Aquela pessoa está em dor, está em sofrimento. Então o que é que há alguma coisa que eu possa fazer para minorar isto? Muitas vezes não há nada que eu possa fazer. Mas eu mudar o chip, mudar a forma como eu estou a ver aquele comportamento, ajuda-me também a ser melhor. E como é que eu acho que nós podemos ser melhores? Se nós agirmos em amor. Que é, se eu Verdade. conseguir compreender que aquela mãe está em dor, está a sofrer porque tem o seu amor ferido, não é? Porque o filho está a ir embora, porque está com ciúmes, está insegura. Se calhar quando eu estiver com ela, com a criança, eu consigo comportar-me de forma a que ela não se sinta ameaçada. E às vezes isto pode ser, às vezes há mulheres que têm esta capacidade, as mães, de receber isto e percebem, espera lá, eu se calhar estava aqui e não tenho razão para estar tão aflita. Há outras que, por estarem um bocadinho mais verdes, não conseguem isso. ver isto, não é? Mas então trabalho eu em mim, que estou mais consciente e consigo, pelo menos que isto não me incomode tanto. E também se elas fizerem o trabalho consigo mesmas, nós, geral, mães, em tudo, com filhos separadas ou não, eu acho que podemos sempre libertar muito mais as nossas questões para os nossos filhos, porque tendencialmente nós vamos sempre refletir as nossas questões nos nossos filhos, intencionalmente ou não, Sim, mas sim. acaba por acontecer. Nesses casos que é mais complexo, é mais uma coisa para gerir,
Se as mães procurarem ajuda, provavelmente se falarem sobre isso, conseguem libertar-se desse peso e já não passam para os miúdos, porque conseguem ver isso. E o que acontece muitas vezes há uma separação e depois, pouco tempo depois, aparece esta terceira pessoa. A pessoa ainda se está a recompor da separação, da frustração, da tristeza, de todo o luto, ainda está no processo de luto e ainda vai ter que lidar com outro processo. Então isto é muito intenso e é um coquetel explosivo para que aquela pessoa não saiba gerir aquilo que sente, então desata às caneladas cósmicas, não é? E então trazer esta consciência, falar sobre isto, por exemplo, há um pai em particular que segue a minha página, que já teve uma sessão comigo, de atendimento, em que é ele que está a tentar ajudar a mãe. É mesmo bonito, porque ele diz assim: eu estou a ver que ela está insegura, que ela está com medo de perder o lugar dela, e eu estou a tentar falar com ela, olha, lê isto, vê esta página, fala... E a mãe recusa-se, não é? Porque lá está. Pois, está fechada. Há muita... Sim, porque as pessoas sabem que se vão olhar para aquilo vai doer. Pois então fogem. Então, pronto, eu também com a página tento vir trazendo estes temas, falar sobre isto, e gostava mesmo muito, porque lá está, a página neste momento tem 6.400 seguidores, mais ou menos. Não é muito. Para a nossa realidade de famílias recompostas em Portugal, não é um número expressivo. Mas, ao mesmo tempo, tem-se mantido estanque. Portanto, quem chega, fica. É importante. Eu fico muito feliz com isto. Porquê? Porque é sinal que as pessoas reconhecem ali valor e que isto está a agregar uma comunidade que se revê naquilo que eu vou escrevendo, não é? E eu agora estou sempre a dizer, partilha. Até porque é um bocadinho para lá da comunidade, é quase um movimento também, não é? É isso mesmo. Eu vejo como uma força que é uma afirmação, que a partir do momento em que fazes parte dessa comunidade, estás a afirmar que acreditas numa forma de ser madrasta diferente daquilo que nos vieram a enraizar durante tantos anos. Isso mesmo. E a verdade é que também aderir a esta forma implica muitas vezes uma desconstrução de grandes preconceitos das próprias pessoas. E conseguir trabalhar isto e aceitar isto nem sempre é fácil. Por isso é que eu digo que a página não cresce assim com um boom. Porquê? Porque dá trabalho. Sim, a página cresceria muito se eu trouxesse um diálogo de críticas às mães. Não é? Isto era facílimo dizer, porque as mães são assim, as mães Giro são comentares assim. isso, é verdade, que a sociedade em geral, não é? Parece que bebe muito mais e vibra muito mais quando se entra muito mais na rivalidade e É. nesta questão de fomentar estes ódiozinhos, né? Os haters. Eu bato-me precisamente pelo contrário. Eu tenho um post que digo: dignificar o papel da madrasta não implica denegrir o da mãe. Não é isto. Eu não quero nada disto. Nem deve ser, não é? Claro. Claro, porque então vamos, em vez de trazermos a madrasta, o papel da madrasta para a luz, vamos continuar a alimentar a sombra e a alimentar a rivalidade. E não é nada disto que eu acredito, não é nada disto que eu quero. E acho que este conceito tem sido bem recebido. E as pessoas precisam disso também, de sentir esperança, não é? Porque está muito enraizada essa coisa de que é mau, que é horrível, que vai ser difícil, que não vai correr bem, que vai ser tudo mau, mau. E de repente alguém dar uma perspectiva em que não precisa de ser tudo mau, as coisas não são todas más, isto pode ser uma coisa que vai acrescentar valor. De repente há esperança e parece que as coisas, apesar do luto e da dificuldade que a pessoa tem em aceitar que a relação não funciona, que vamos ter que partir para outra e tudo mais, de repente há uma luz que nos faz querer, não é? Andar para a frente. Isso do ponto de vista, sobretudo, das mães, não é? Porque depois, do ponto de vista das madrastas, tem aquela coisa de eu não quero ser a má, eu não sou uma pessoa má, mas depois sinto coisas que imediatamente me colocam do lado das más. Mas não é, não é? Engraçado. Porque, por tipo exemplo, o quê? Tipo o quê? Exato, era isso. Era isso que eu ia dar o exemplo. E este é mesmo recente. O último post que eu partilhei foi um testemunho de uma madrasta que lida com a infertilidade. Isto porquê? Porque eu recebi uma partilha de uma madrasta que começou assim:
diagnóstico de infertilidade, aceitar apenas, entre aspas, que sou madrasta. Ingratidão? Pergunta-me ela. Pois. E eu disse, não era ingratidão, e esse apenas, para mim, é só sinal que ela ainda está a viver um processo de luto, de uma perda. E a perda não significa que tenha que acontecer uma morte, não é? Uma perda simbólica. No caso, a perda de um desejo, não é? Da possibilidade de ser mãe, que quanto àquela mulher, eu não faço ideia se aquele diagnóstico é definitivo ou se estava em tratamentos, não conheço. Mas eu disse isto, quer dizer, há uma mulher que está ali em luto, portanto é normal que quando confrontada com o seu papel de madrasta e com os seus enteados, que aquilo lhe doa. Claro, Que nem pois. sempre seja fácil olhar para eles, Pois porque olhar para eles é espetar a faca na ferida e rodar, não é? Pois é. E eu consegui, de algum modo, rever-me naquilo quando me lembrei da minha primeira perda gestacional, em que eu estava num processo duríssimo de luto, em que eu também não conseguia olhar para a minha enteada nem para o meu marido. E do meu marido eu sentia raiva e inveja dele. E eu disse-lhe isto, porque eu disse mesmo assim, tu já tens uma filha. E injustamente, reconheço isto, também lhe disse que ele não estava a sentir o mesmo que eu. Até estou a ficar comovida. Eu sei que fui injusta, fui muito dura, mas porque eu estava num sofrimento miserável. Mas é a frase que tu dizes, não é? Cada ataque é um pedido de ajuda. Sim, e depois eu disse-lhe isso, eu disse, olha, eu estou completamente perdida, porque eu estava de baixo em casa, não é, durante aquele período, e ele ia trabalhar, ele tinha a vida dele para se distrair. Pois. Eu, por muito que fosse para a rua, eu bastava olhar para a minha barriga era um balão, sabem, aquela coisa quando o balão, nós enchemos o balão, depois quando ele esvazia fica assim mole. A minha barriga estava assim. Portanto, Quantos meses foram? eu descobri na véspera de fazer as 12 semanas, portanto, na véspera dos 3 meses. Mas eu já tinha barriga, não era muito, mas tinha, porque eu era magricela, magrita, portanto, aquilo cresceu logo e fiquei. E, portanto, eu cada vez que olhava para mim, era a minha perda ali escancarada, pronto. E, portanto, quando eu recebi aquela partilha, eu percebi, porque eu senti a mesma coisa. Pois. E então pedi a uma madrasta que eu tenho acompanhado e que eu sei do processo dela de infertilidade e que é muito duro, e ela teve em risco de vida quando engravidou espontaneamente, e pedi se ela estaria disponível para me escrever um testemunho para eu partilhar na página, porque eu sabia que havia mais mulheres a passar por aquilo, porque quando aquela caixinha surgiu, eu comecei a receber montes de mensagens, eu também estou a passar por isto, e assim, ok, então eu preciso deste testemunho, mas não podia ser eu a escrever, porque é isto que eu também trago para a página, não é? Eu tento, em determinados assuntos, pedir a quem passou por eles ou quem está a passar por eles para escrever, porque quem sou eu? Eu não conheço aquela realidade. No fundo, não é? Eu não podia fazer um exercício, está bem, se calhar é isto, mas nunca será um texto tão próximo da realidade, porque eu não a conheço. E este texto, se vocês forem ler, é uma partilha tão nua e tão crua que eu percebo que para algumas pessoas possa doer o que lá está escrito. Mas tal como eu também respondi em comentário, lá está, a uma mãe, ela disse, eu não sou madrasta, não sei o que é ter uma madrasta, nem o que é lidar com a infertilidade, e ela disse, eu não me revejo na parte em que se refere aos enteados e aos sentimentos em relação ao passado. E eu expliquei-lhe isto que estou a explicar-vos a vocês, não é? Que é, eu também não sei o que é viver em infertilidade, mas passei sentimento semelhante quando perdi o meu primeiro filho. E qual é que é aqui a grande questão? Eu posso sentir isto tudo, e o que é que eu faço depois de sentir isto tudo? Lá está, eu sei que eu fui injusta com o meu marido, mas eu tenho a certeza absoluta que eu nunca fui injusta com a minha enteada. Eu nunca a maltratei, eu não a podia ver, mas eu via. Pois. Eu sentia
a minha dor, mas não deixei de cuidar dela, não deixei de brincar com ela, apesar de por dentro o meu coração estar todo partido. Uhum. Pois, E já é pois. uma situação tão difícil de viver sem enteada, não é? Que com Sim, enteada então, sim, porque esta coisa de repente pomos um rótulo de madrasta, atrás de todas as pessoas, atrás de todos os rótulos estão pessoas, quer dizer, sim, que passam por coisas boas, por coisas más e é óbvio que não estavas numa altura de muita fragilidade também. Portanto, eu sim, acho que tem de ser permitido, eu não imagino, percebes? Eu não imagino, tem que ser mas tem de ser permitido, mas nem sempre é. Lá está, porque se eu tivesse este desabafo e Pois, dissesse que não a podia ver à frente, a eras maioria das criticada pessoas eu era tinha que criticada ir-te em cima, claro. e julgada, pois, e pois. julgada, assim, porque se fosse tua filha, se calhar não ias sentir isso. Será? Possivelmente sentia Não, não muito. será, ias se calhar era igual. É um luto, é um É um luto. luto, exatamente. Há alturas que nós também Aqui, não conseguimos ver os nossos filhos, e isso sim, acontece. e aqui é uma camada que é, para mim, que é outra, é uma camada que é um plus, não é? Eu não era mãe, eu nunca fui mãe, era o meu primeiro Pois, filho. exato, exato. E para o meu marido já não era o primeiro filho. E por Pois, isso havia aqui, claro que ele também sofreu, claro que custou horrores, por isso é que eu sei que eu fui injusta quando disse que ele não estava a sentir o mesmo que eu, porque os filhos não vêm, não há comparações de ranking da exato. balança, não é? Quem é que sente mais? Exatamente, exato, ok, gostas mais dele, não é Exato. isso. Apesar de nós estarmos também permanentemente nesta questão da comparação, e por É um isso eu bocado. também tento limpar isto. Nós não temos que estar nas comparações, porque a comparação só serve para nós diminuirmos. É que por exemplo, Uhum. nunca ninguém diz assim: "Ah, aquela pessoa tem aquela casa assim, assim", e não é porque: "Olha, ainda bem", ou "eu gostava de ter", é: "Bolas, a minha que é mesmo pequena". Nós usamos a comparação para nos diminuirmos quase sempre. Então, se deixarmos a comparação de lado e não, olha, aquela é a realidade daquela pessoa, aquela é a realidade, é a minha realidade, torna isto também mais leve. E as pessoas, há muitas mulheres que me dizem assim: ah, como é que eu faço? Porque desde que fui mãe, gosto mais do meu filho do que do meu enteado. E porquê é que tem que lá estar o gosto mais? Porquê é que nós estamos aqui a fazer um ranking de gostar? Porque gostar é gostar. Eu posso gostar de maneiras diferentes, Claro. mas gosto. Uhum. Então É a também é mesma coisa trazer com os teus isto. filhos. Tens vários Sim, filhos. Tu tens mais empatia com uns do que com outros. Isso é certo. Não significa que tem, gostas mais de uns do que de outros. claro, É tem a só ver porque os com feitos. afinidade. Exato. Então, é Uhum. gostar de maneira diferente e está Claro. tudo bem, mas também é preciso trazer isto, não vamos Está fazer tudo bem. rankings. Sim, e às vezes eu gosto muito também de usar isto, não é? Nós também não gostamos do nosso pai e da nossa mãe da mesma maneira. Possivelmente falamos com um sobre umas coisas e com o outro sobre outras, e também está tudo bem. Exato. Então eu acho que a minha página veio ajudar a trazer isto, não é? A nomear as coisas, por um lado, e por outro, desmistificar certos temas. Porque isto depois debaixo do tema madrasta, do chapéu da madrasta, há muitos mini temas. Então é preciso ir falando sobre isto, desconstruindo, trazendo isto para a ordem do dia e para um lugar, como eu costumo e gosto mesmo de dizer, para um lugar de amor. Porque se eu conseguir olhar para isto com estes olhos mais amorosos, se quisermos, não é? É mais fácil, não significa pronto, isto agora é só unicórnios e estamos todos felizes, não é nada disto, também não tenho nada este discurso positivista e sobretudo tóxico, não é nada disto. Exato. É que isso não é real. Exato. Exato, não é nada disto, é só, É. eu convido as pessoas a porem outros óculos, Hum. mas com esses óculos vamos olhar para todas as realidades, não é? Para as histórias difíceis, para os comportamentos desafiantes, para, para as aceitações ou não aceitações dos familiares. Então, e aquilo que eu tento trazer é também estratégias. Como é que alguém que está nesta circunstância, o que é que pode fazer
para melhorar a vida familiar. Ou às vezes nem é só a vida familiar, basta só como é que eu posso melhorar a minha vida, o desempenho do Uhum. meu papel. E muitas vezes é só, não faças nada. E depois as pessoas estão com tanta necessidade de controlo. Eu preciso de fazer, e não é fazer nada, às vezes não é fazer nada. É só deixar ir. E até Sim, isto isso é tem giro. que ser trabalhado. Sim. Eu estava a pensar que também deve ser difícil. Vamos imaginar, sei lá, nós tínhamos uma relação em que a pessoa dá-se muito bem com a família do marido, blá 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 blá, todos encantados da vida, maravilhoso. Mas depois a relação não funciona e eventualmente aparece alguém. E deve ser difícil também essa gestão de chegar ao outro lado, não é? Aquela família que já lá teve uma mulher do meu marido em que todos a adoravam e de repente eu posso ser ótima pessoa, mas vai toda a gente olhar tipo, olha-me esta. Sim, Deve isso ser super acontece muito. difícil. Pois, Também isso deve tenho ser, estes relatos. deve ser muito difícil. Tenho 2 tipos de relatos relativamente a isso. Esse, em que o relacionamento já era ótimo, havia um bom relacionamento, e a pessoa que chega depois está ali: "Ai meu Deus, então mas qual é o meu papel? Exato. Será que eu pertenço ali? Será que eu alguma vez vou pertencer ali?" E isso, em regra, até são mais questões internas, Pois, porque é a exato, pessoa que inseguranças. já está: "Ai meu Deus, isto já é difícil, já estou a entrar depois, e agora ainda está lá aquela pessoa que afinal não saiu, então eu sou o quê, afinal?" Pronto. E isso, se calhar se a pessoa olhar para dentro, consegue resolver de forma mais facilitada, vá, porque percebe que são inseguranças suas e, portanto, eu trabalho isto e pronto, e pode ser que a Sim, coisa mas deve corra ser bem. difícil. Outra coisa é quando não havia este bom relacionamento, mas depois a família paterna, com medo do que é que a mãe possa fazer, continua a incluí-la, por Pois, em total desrespeito ao filho. pois, Portanto, o pois. pai nem tem assim um bom relacionamento com a mãe, tem um relacionamento cordial, mas depois ignoram o próprio membro da Deve ser muito família, difícil. então isto Pois. ainda é mais complicado, porque Sim, a da madrasta camada dos fica ali, avós sim, Tem que a haver uma madrasta gestão fica muito complexa, porque não é fácil, não é fácil. É que quando a pessoa tem a relação pela primeira vez, tipo, a pessoa vai um bocado naquele registro de gostas, gostas, não gostas, quer lá saber. Ah, pronto, pode haver alguma ansiedade, Sim, mas mesmo assim, às vezes não é fácil. E mesmo assim, a entrada numa família às vezes não é fácil, mesmo sim, quando sim, estás só a sim, conhecer e a começar a namorar e a casar, às vezes não é fácil. Imagino uma segunda. deve ser sim, super difícil. Eu acho que isso deve ser super difícil. às Mas por outro vezes lado, pronto, as coisas resultam. Eu tenho uma amiga minha, uma prima do meu marido, que chama a madrasta, que por acaso é uma ótima influência na vida dela, foi incrível e é incrível. Nunca a chama de madrasta, chama-a de boadrasta, sempre. pois, eu também batalho por isso, porque madrasta não vem de má, nem o má é Pois, de de má, mãe, não é? vem de mãe, É de mãe, mater Pois, matris, da palavra latina, mas e por parece isso má, parece má. ser mãe-drasta. não parece, porque isso tem a ver com a conotação que foi dando ao longo dos anos, não Sim, é? E do contexto Sim, social, porque ninguém substitui a palavra madrinha por boadrinha, a origem é a mesma. mas exato. madrinha parece boa, não sei porquê. Pedrinha também é Porque mais são as é, histórias, Talvez, talvez. há todo um Madrasta. uma há todo um conotação. quadro pintado. Eu já disse isto várias vezes, mas tenho uma amiga que e eu gosto desta imagem que ela me trouxe, que diz que a palavra é áspera, não é uma É palavra isso, bonita, não é soa isso bem. mesmo. Madrasta. Mas nós É não temos outra áspera. é isso, nós não temos outra palavra e por isso não temos que mudar a palavra, nós temos que mudar é o A significado conotação que da lhe está palavra. associado, Ah, exatamente, e essa conotação. Por exemplo, pegando aqui neste tema, foi isso que eu quis trazer com a história infantil que escrevi. Portanto, eu lancei há pouco Queria tempo mencionar isso. Eu sei que sim, estamos aqui a acabar, mas queria que acabasse exatamente com o livro, porque achei super interessante lançarmos qual é esse o nome? literatura infantil, A Minha A Minha Madrasta, não é? Madrasta. O livro chama-se A Minha Madrasta, é um livro infantil. Vou ver isso. A ideia Podemos mudar a surgiu conotação logo na raiz das crianças também, não é? e por isso eu insisti neste título. Eu disse: "Não, tem que ser a minha madrasta. A madrasta tem que estar no título, a palavra", Pois, porque assim como há livros infantis onde a mãe abunda, o título está sempre a mãe, amor de mãe, sei lá, N Uhum.
Colo de Pensei, a mãe, madrasta barriga da tem que mãe. estar lá, exatamente. E este livro surgiu na sequência de um convite da Mariana, que é a ilustradora, e eu pensei, agora vou fazer um livro infantil. Pensei que ia sempre começar por um livro para adultos, olha, foi pelas crianças, e foi precisamente com esta intenção, não é? Agora já existe uma história que pode ser contada como uma madrasta que é alguém que traz coisas boas. E o livro tem muito esta mensagem e eu acho que, modéstia à parte, não quero estar aqui a ser um bocadinho aqui Pode ser. autoelogio, Não, tem que não ser, é? é importante, tens que Mas acreditar acho nos que o teus projetos. livro... Não, e acredito, mas há uma frase que diz que é autoelogio ou elogio na própria boca é baba. Pronto, eu não me quero estar a babar, Não é nada. mas de facto acho que foi isso. Acho que este livro veio preencher uma lacuna no mercado e não serve só às famílias recompostas, serve a qualquer família, porque é para se falar sobre o tema, não é? Hoje em dia, por exemplo, quando eu era criança, na minha turma, eu acho que a minha mãe, eu era a única criança filha de pais separados e isso trazia algum estigma, era Pois. estranho, era esquisito. Agora Sim, não, mas hoje em dia, quer não dizer, digo que seja a maioria, mas pelo mas menos é um terço prática. nas É mais. turmas, se calhar, pois não, enfim, Também mas não é sei muita gente. precisar. Sim, é São muita muitas gente. crianças, e as mesmas crianças que têm os pais juntos também se confrontam com esta realidade. Então vamos trazer este tema, vamos levar isto às crianças para que amanhã deixe de ser esta questão, como eu já ouvi várias vezes, não, acho que ouvi uma vez, as colegas da minha enteada, quem é que és tu? E ela assim um bocadinho desconfortável, não sabia o que é que havia de dizer, e eu é que respondi, olha, sou a madrasta, e elas, madrasta? Mas eu não conheço nenhuma madrasta boa. Pois é isso. E depois eu perguntei que madrasta é que elas conheciam, elas, das histórias, e assim, ok, pronto. Pois. É sempre a referência. É porque a das conotação é histórias. muito negativa, não é? Sim. A madrasta, o chamar, quer dizer. Sim, e depois as escolas, muitas delas também não têm abertura para falar sobre o tema. Pois é, não um tema falam pouco falado. Já conseguem falar disso também nas Exatamente, escolas. este livro Portanto, é uma parece- ferramenta e eu já tenho tido esse feedback, já sei que tem acontecido, já há professoras a falar neles aos alunos, até ao pré-escolar, e com muito boa aceitação. Eu fico mesmo feliz e acredito que isto vá ainda ajudar mais, portanto, já não é só a página, já vamos também chegar às crianças, para que sejam os adultos da amanhã e que tenham uma sociedade mais acolhedora e mais inclusiva também para este tipo de Inclusive, famílias. fala-se tanto, né, de Uhum. sermos mais inclusivos também aqui. Sim, é E isso eu mesmo. acho Muito que obrigada, começaste a Inês, escrever por o livro. fazer. Vais acabar, eu vou-te acabar só a dizer isto. Começaste a escrever o livro para as crianças, mas os adultos leem as histórias e muito provavelmente vai chegar aos adultos também. Certo. Sem dúvida. E aliás, eu sei que ele já foi oferecido a enteadas adultas, porque a história é isso. universal, não é uma É isso. história da carochinha, é uma história Claro. que serve a todos. E por isso. Ainda não li, mas quero ler, por acaso. Sim, Vamos deixar força. nas leituras Então, recomendadas na nossa página, boa. sim. Boa. E é ótimo para Obrigada. oferecer também, não é? Quando sabemos assim de Exatamente. uma situação, é ótimo para oferecer também. Sim. Obrigada, Inês. Obrigada Obrigada, por esta eu. conversa. Obrigada. Aos nossos ouvintes, nós vamos deixar as informações todas da página da Inês, do livro, disto tudo, aqui no nosso episódio, na descrição do nosso episódio, e depois também divulgamos a nossa página. E se identificaram, se sentiram mais leves a ouvir aqui a Inês a falar sobre este tema que é importante e que nos chega a muitos, a nós não em particular, mas chega a muitos. Comentem, digam, partilhem e façam like e sigam e deem 5 estrelas e até para a semana. Até para a semana. Até E para a obrigada, Inês. semana. Obrigada, Inês. Obrigada. Até para a semana. Até para a semana.